Olá, pessoal, vamos lá. Vamos para mais uma aula aqui em comunicação empresarial. A gente vai falar um pouquinho agora, a gente vai entrar, na verdade, agora no âmbito da comunicação externa, né? Tudo que a gente trabalhou até agora foi no âmbito da comunicação interna. E, na verdade, na última aula a gente trabalhou a questão do poder, né? A questão do conceito de poder junto à comunicação empresarial. Que aí tudo bem, tem a ver com interno e externo, mas a gente estava vendo até então a questão da comunicação interna, e a partir de agora então a gente vê uma outra coluna importante que é atendida pela comunicação empresarial, que é a comunicação externa, a comunicação com o público que a empresa tem fora, né? É um público importante, mas que também tem que ser muito valorizado e tem que se tomar muito cuidado agora, porque efetivamente esse público externo é um público muito diferente do que a gente tinha há 10 anos, vamos colocar assim, e isso é um tempo miserável em termos históricos, mas que teve uma mudança muito grande, especialmente por conta do avanço das tecnologias digitais, né? Especialmente a questão das redes sociais, a questão da comunicação mais segmentada, né, com esses públicos, e que fez com que os profissionais que trabalhassem com comunicação empresarial tivessem que se reinventar muito nesse período. É importante também a gente entender que essa comunicação externa, a partir de agora, também vai sofrer novas mudanças, né? Eu não consigo desvencilhar essa questão pós-pandemia, ou seja, a gente vai ter um reflexo muito grande na comunicação que é feita entre as empresas e as pessoas, especialmente depois que acabar esse isolamento social, ou seja, como que isso vai ser, a gente vai ter que estudar bastante. Acho que o termo principal é o termo transformação digital, né? Ou seja, as empresas vão ter que pensar muito racionalmente em começar um processo forte de transformação digital, um processo que ele precisa ter início, né? Ou seja, grandes empresas já fazem isso, né? Se a gente buscar isso, Coca-Cola, Waze, Samsung, Ford, são empresas que já possuem trabalhos muito sólidos com relação à transformação digital, possuem cargos já, comunicadores que estão à frente dessa transformação digital. E não é só, quando a gente fala transformação digital, não é só a gente criar redes, não é só a gente criar canais de comunicação mais digitalizados nesse período, mas efetivamente a gente está falando aqui de uma espécie de uma simbiose com o que o consumidor já está vivendo, né? O consumidor já está vivendo no mundo digital e a empresa precisa entrar nesse processo o mais rapidamente possível. Isso tem muito a ver com comunicação externa, como você vai ver daqui a pouquinho, então a gente começa a aula basicamente trabalhando nesse nível. Uma coisa importante que antes da gente entrar é a divisão de públicos. E quando eu dei a aula de comunicação interna para vocês, eu apontei que os públicos da comunicação interna são funcionários, família de funcionários, fornecedores e clientes cadastrados, né? Não sei se você lembra disso, mas está lá na aula. É importante a gente entender que esse conjunto aqui principal, né, desses 4 elementos, 4 sujeitos aqui, 4 grupos de sujeitos, formam o público interno de uma empresa. Então tem os funcionários, a família do funcionário é um público interno porque está diretamente ligado a ele, os fornecedores porque eles estão diretamente ligados à empresa e eles precisam também saber o que acontece dentro da empresa, até mesmo para poder oferecer um produto melhor, e também os clientes que são cadastrados, são pessoas que eu tenho condição de chegar neles a hora que eu quiser, no momento que eu quiser, na oportunidade que eu tiver para chegar nesse público. Então ele é considerado para mim sim um público interno, apesar dele não viver ou não vivenciar exatamente dentro da minha empresa. Mas no fundo ele é interno porque eu tenho um contato direto com isso e isso faz com que eu tenha esse controle maior. Quem que é o público externo? Bom, o público externo fica um pouco mais fácil da gente entender se a gente pensar em sociedade, né? Ou seja, nós estamos falando de sociedade em geral. Na verdade, o público externo é todo aquele público, vou colocar uma coisa aqui que é muito legal, que é assim, o público externo é todo aquele público que ainda não se tornou interno, ou seja,
que ele ainda não foi cadastrado por você, que você ainda não tem uma relação direta. O objetivo de toda a empresa é, obviamente, conseguir cada vez mais públicos internos, certo? Então, nesse caso, a gente busca esses públicos externos para tentar fazer com que ele se torne cada vez mais parte da empresa, né? Ou seja, não estamos falando aqui de trazê-lo para trabalhar, mas estamos falando aqui basicamente de fazer com que ele se torne um consumidor ainda mais fiel. Então a gente faz a comunicação externa para buscar aquele público que ainda não é meu, aquele público que ainda não está sob meus domínios, ok? Então vamos começar essa parte de comunicação externa. A gente começa essa aula de comunicação externa falando um pouquinho do que significa a comunicação externa. A comunicação externa, basicamente, ela é responsável pelo posicionamento e pela imagem da organização na sociedade. Tem duas palavras importantes aqui: posicionamento e imagem. Então, a comunicação externa é responsável pelo posicionamento. O que significa isso? O que significa posicionamento? Bom, significa estabelecer-se de tal forma que as pessoas não tenham dúvida sobre o que a empresa faz e o que ela pode oferecer para a sociedade em termos de consumo, em termos de produtos, em termos de serviço. Então ela se posiciona como, né? Ou seja, se você pensar, vamos imaginar o seguinte: se você imaginar que você tem uma empresa que oferece um produto de consumo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar consumo de piscina, tá? A questão da área de piscina. Você tem uma empresa que ela pode tanto se posicionar na venda de itens gerais de varejo, ou seja, para piscinas, ou ela pode se posicionar sendo uma vendedora de piscinas em si, ou seja, só piscina de vinil ou a construção de piscinas de fibra ou a construção de piscinas de azulejo. Ou seja, você se posiciona como dentro de um nicho, tá? Posicionamento tem a ver com nicho, ok? Então esse é um exemplo que a gente pode dar e a gente precisa da comunicação externa para fazer com que as pessoas entendam por que você, assim, qual que é a sua eficácia, né? Qual que é a sua eficiência na sociedade? Em que você é bom naquele espaço em que você está oferecendo o seu produto? Então, quer dizer, o posicionamento é importante nesse sentido. Então, isso é um posicionamento. Segundo, é a questão da imagem. A imagem, aí sim nós temos uma outra situação, que a comunicação externa também é responsável. A imagem, ela é como as pessoas estão te enxergando depois do posicionamento, né? Então você primeiro se posiciona e posteriormente você vai fazer trabalhos constantes de imagem. Vamos partir aqui, ó. Imagem é como a organização é vista pelos seus públicos. É uma visão muito mais subjetiva da realidade objetiva. Quer dizer, você tem muito mais ali o que parece ser algo da sua empresa, né? É uma representação daquilo que ela faz, é um instrumento muito intangível e é a soma de experiências que alguém tem de uma organização. Então, muitas vezes, o que você tem em termos de experiência reflete muito na imagem que você tem da empresa. Eu, quando consumo um produto, muitas vezes, tenho uma relação direta, muitas vezes não, quando eu consumo um produto, eu tenho uma relação direta com a empresa que me forneceu esse produto ou esse serviço. Dependendo da experiência que eu tenho, a minha imagem vai se consolidando de determinada maneira. A soma das experiências em um período de tempo faz com que eu comece a ter uma imagem consolidada dessa empresa. Vamos pensar comigo que o trabalho de formação de imagem, o trabalho de cristalização dessa imagem é fundamental da parte da comunicação externa, porque se ela é a soma de experiências, essa soma de experiências precisa ser alta, esse valor precisa ser alto, a sua imagem precisa ser sempre uma imagem positiva. É como se, por exemplo, vamos colocar a minha imagem junto a vocês que são alunos. Se eu entro para dar aula
totalmente numa boa, assim, dou uma baita aula, faço uma aula super legal, bacana, todo mundo participa, consigo colocar todo mundo na roda, a gente faz um bate-papo super legal, eu gero uma imagem. Na aula seguinte, eu venho e faço a mesma coisa, eu cristalizo essa imagem. Porém, na terceira aula, eu chego chateado, eu chego mal, eu chego ruim, eu dou patada, eu dou respostas muito atravessadas, eu não respondo ninguém, eu faço a aula muito rápido, mando todo mundo embora. Quer dizer, beleza. Ah, tudo bem, você pode ter tido um dia ruim, professor. Ótimo, eu vou ainda acreditar no senhor. Na quarta aula, eu venho e faço a mesma coisa. Na quinta, eu faço a mesma coisa. E aí eu começo a ter uma imagem negativa. Eu tive uma imagem que era positiva, ela começou a se tornar negativa. No final das contas, quando você for fazer uma avaliação minha, junto ao sistema de avaliação, talvez a minha imagem não esteja tão boa. O que pode acontecer é o contrário também, às vezes eu não estar bem em um dia, mas no restante eu estou legal, então você tem uma soma de experiências que é sempre muito boa. Veja só que isso acontece em toda a sua vida de consumo, em toda a sua vida de consumidor. Quando você contrata um serviço, ou contrata um produto, várias vezes você vai somando experiências e você vai determinando que imagem que essa empresa tem para você que é consumidor. Por que é importante isso? Porque, cara, você é o comunicador agora que está atuando diretamente na formação dessa imagem. Essa imagem é responsabilidade sua da comunicação empresarial. Então, primeiro lá, o que eu falei, o posicionamento. Segundo, a imagem, né? Ou seja, como a organização é vista pelos seus públicos, como é a soma das experiências que alguém tem de uma organização. A imagem, gente, é responsável muito pela manutenção da identidade corporativa. A identidade corporativa é diferente da imagem, porque a identidade corporativa ela é mais profunda, ela é mais enraizada, ela está mais ligada a valores básicos, ela está mais ligada a uma manifestação muito mais de personalidade da empresa do que de aparência. Imagem é aparência, imagem é superfície, identidade é o que é profundo, identidade é o que está dentro, identidade é o que reflete e projeta a real personalidade da organização. Então, para que essa identidade seja sempre mantida em alta, eu trabalho muito a minha imagem. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo nas empresas é o seguinte: você tem uma identidade, essa identidade a gente pode até comparar ela com o posicionamento, tá, gente? Né? Então, quer dizer, o seu posicionamento reflete muito a sua identidade, o jeito que você se coloca, né, na sociedade. Mas, embora sejam termos diferentes, mas só para a gente entender. Então, assim, eu me posiciono, eu tenho uma identidade. Agora, a minha imagem, aquilo que é superfície, aquilo que é demonstrado para as pessoas de várias maneiras, precisa ser igual, precisa ter relação direta com essa identidade. Mais do que isso, gente, eu preciso fazer um esforço muito grande em que a minha imagem consiga ser forte o suficiente para manter a minha identidade sempre alta. Porque se eu perco a minha identidade, eu perco a minha razão de ser na sociedade. Eu perco o meu posicionamento. Lembra? Eu dei um exemplo para vocês daquela história da padaria, né? Que começa como padaria, passa para ser um restaurante e termina, depois no final de um ano, ela passa a ser um mercadinho. Quer dizer, qual que é a identidade disso? Né? Para que serve essa empresa? Né? A gente não entende. Quantas empresas você passa na sua cidade, né? Quantas empresas você passa na frente e você fala assim, mano, não sei o que acontece aqui dentro. Não entendo o que acontece aqui. Talvez isso não seja importante mesmo. Talvez a empresa ali em questão tenha consumidores já muito mais diretos. Não precisa de você. Mas tem empresa, cara, que a gente tem uma relação direta e nem sempre eu consigo entender o que ela faz, né? Ou seja, eu não consigo entender qual que é a identidade dela, o que ela pode me oferecer de verdade em termos de produtos ou serviços. Então, gente, a imagem ela está muito ligada à construção dessa identidade. E isso tudo está ligado à comunicação externa. Veja só, aqui ó, vou tirar até minha telinha aqui daqui a pouco, justamente para que você entenda o seguinte, ó, a comunicação externa, ela trabalha a imagem da instituição, ela vai trabalhar a imagem da instituição porque é importante, essa é a aparência, isso é o que ela demonstra para o público externo. Obviamente que ela vai demonstrar sempre aquilo que a identidade manda, ou pelo menos tem que ser assim. Então, imagem puxa a identidade.
E a identidade, junto com a imagem, vão atuar diretamente onde? Na opinião pública. Olha só que agora apareceu um termo novo nesse processo aqui. Comunicação externa, gente, tem uma relação direta com opinião pública, ou seja, com a opinião que se tem externamente da sociedade para com a sua empresa, a sua organização. Então, uma boa imagem reflete uma boa identidade e isso tem reflexos positivos aonde? Na opinião pública. Pode ter reflexos negativos? Claro, se a opinião pública não entender a sua imagem e não reconhecer a sua identidade, a opinião pública pode ter um resultado ou uma impressão negativa da parte da sua empresa. E opinião pública é fundamental a gente compreender esse termo, porque, gente, no fundo, vamos pensar o seguinte, que a opinião pública é a razão de ser de toda a comunicação externa. Porque, gente, é uma chave que a gente compreende a natureza de muitos fenômenos, né? A opinião pública hoje, ela funciona como uma espécie de um anteparo da sociedade, porque é uma das criações mais importantes que nós, seres sociais, possuímos, porque muitas vezes é a nossa opinião que acaba modificando situações. Então, sozinho eu posso não ter uma força, né, para dizer que eu prefiro isso ou aquilo, mas junto com outras pessoas, isso adquire outros ares. A gente já tem falado muito isso, já tem demonstrado muito isso, e a comunicação fica muito atento com a opinião pública, porque muitas vezes o que as pessoas vão pensar sobre mim, né? Esse vão pensar, olha só que essa frase está construída no plural, justamente porque a opinião pública é um conjunto de opiniões. Então, políticos, autoridades em geral, personalidades, todos eles não dão um passo para frente sem considerar o que a opinião pública vai pensar, né? Ou seja, o que a opinião pública vai dizer, qual é essa câmara de eco, como ela vai funcionar a partir de determinada atitude. E como que nasce essa opinião pública? Na verdade, gente, a opinião pública, ela nasce, vamos pular aqui, ó, ela nasce das ideias e crenças individuais. Elas vão se aglomerando em núcleos e daí vão se expandindo pelas classes sociais e nos espaços geográficos que ela está participando. No fundo, essas crenças, essas ideias, elas vão sendo jogadas não só pelas pessoas, mas também vão sendo retransmitidas pelos meios de comunicação, os meios de comunicação acabam funcionando muito como uma caixa de ressonância dessas opiniões, né? Então a gente considera que a opinião pública é um conjunto de opiniões, de juízos, de conceitos, de apreciações, de pontos de vista que vão imperar nas mais diversas classes sociais a respeito de diversos aspectos da vida do povo e do Estado. Essa definição é muito boa, ela é importante para a gente entender justamente por que nós fazemos comunicação, porque a comunicação atua diretamente nesse conjunto de opiniões e especialmente porque ela impera nas mais variadas classes sociais. Impera, ou seja, ela é dominante, gente. Então, classes sociais possuem opinião pública muito semelhantes, né? Ou seja, não estamos falando aqui de totalidade, mas estamos falando aqui de maioridade, né? Nesse sentido. Então, a opinião pública, ela também pode ser determinada por vários fatores, né? Ou seja, pode ser tanto de ordem individual, como também ela pode ser produzida a partir dos meios de comunicação, ela pode ser produzida a partir dos líderes sociais. Quem são os líderes sociais? Por exemplo, pastores, padres, médicos. A gente tá agora vivendo uma pandemia. Quem que é formador de opinião pública nesse momento? Quem trabalha com saúde, quem é autoridade na saúde. Então, muitas vezes, a opinião pública é formada pelas autoridades. E aí, essas autoridades jogam uma impressão, essa impressão, esse conjunto de opinião, essa opinião é debatida nos grupos sociais, é debatida nas classes sociais, e quando há um consenso, você tem a formação, então, da opinião pública. E isso é importante porque, gente, imagem gera identidade positiva, então, vai cair diretamente nessa formação de
opinião pública. É isso que nós precisamos dentro da comunicação organizacional, em especial da comunicação externa. Ou seja, toda vez que eu for buscar um trabalho de comunicação externa, eu estou buscando uma formação de opinião pública favorável para a minha empresa. E é uma formação de opinião pública consistente, não é só uma formação de opinião pública que vai ser muito rasa ou efêmera. Agora há pouco a gente falou lá que o que eu tenho muitas vezes que manter é a soma das minhas experiências, especialmente na questão da imagem, não é isso? Então, assim, a soma das minhas experiências, ela forma uma imagem da instituição. Isso tem relação direta com a opinião pública, porque o pessoal que faz, que na verdade forma a opinião pública, também oferece para as pessoas muito essa visão dessa soma de experiências. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque a opinião pública, ela precisa, esse fenômeno, ele é importante para a gente poder desenvolver toda a nossa ação de comunicação externa, ok? Então vamos lá. Quais são as estratégias diretrizes dessa comunicação externa? Bom, primeiro, nós temos que pensar que a comunicação externa acompanha tendências. E as tendências que são mundiais, que são estaduais, são nacionais, são locais, são tendências que as empresas não podem deixar passar, né? Então, se você considera que hoje, agora há pouco a gente estava falando da questão da transformação digital, né? Quer dizer, é uma tendência. E essa tendência tem que estar no âmbito também do que vai ser falado para os. Então, os públicos consumidores, especialmente, precisam saber se as empresas estão dentro das tendências mais contemporâneas, das tendências mais modernas, das tendências principalmente de relação com o consumidor, de oferecer experiências importantes e úteis para esse consumidor. A comunicação externa é importante para que a empresa saiba também se defender. A gente sabe que hoje em dia, com a quantidade que nós temos hoje de interlocutores, ou seja, de protagonistas na informação, pessoas que conseguem hoje publicar facilmente, produzir conteúdo facilmente nas redes sociais, nas mais diversas plataformas digitais, ela pode atuar diretamente na erosão da imagem, na erosão da identidade da empresa. E a empresa, então, tem que agir, ela tem que dar uma oferta, uma contra-oferta, né? Uma contra-proposta, uma contra-informação para que ela possa se defender nisso. A comunicação externa também é fundamental para que a empresa defina seu papel. Definir seu papel, gente, é a questão do posicionamento. Ou seja, se a empresa faz o que exatamente na sociedade? Em que essa empresa está atuando fortemente na sociedade e em que ela contribui também para que a sociedade seja uma sociedade melhor. A comunicação externa ajuda a empresa também a não se vitimizar e nem a se encolher nas crises. A gente tem visto muito isso agora na pandemia, gente. Muitas empresas, muitos empresários somente reclamando da vida, dizendo que está difícil, querendo apoio do governo, querendo apoio de não sei mais quem. Mas ele está fazendo o que exatamente, né? Ou seja, ele está se encolhendo em um momento que ele deveria estar crescendo. É muito complicado a gente poder falar assim, é muito fácil, na verdade, a gente poder falar assim que nas crises é o momento em que mais se cresce. Mas, cara, efetivamente é quando você consegue enxergar o papel dos líderes, né? O papel das lideranças. E essa empresa, quando ela não se vitimiza e nem se encolhe, ela assume automaticamente o papel de liderança na sociedade. Então, isso muitas vezes tem que ser externado. Olha só essa palavra que eu acabei de dizer, externado. E quando que isso ocorre? Com ações de comunicação externa. Então, justamente porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Outra coisa, a comunicação externa ajuda a empresa a se articular com os demais setores da sociedade, porque justamente ela vai fazer relações, ela vai buscar políticas, ela vai atuar diretamente nas políticas públicas, ela vai se oferecer, ela vai participar, ela está dentro da sociedade. Ela vai ser ágil nas respostas e também nas demandas do consumidor. Hoje nós não podemos demorar, gente. Vocês sabem disso, vocês participam das redes sociais, vocês têm uma noção exata de como a empresa pode perder clientes se ela demorar para responder. Nisso, ela também está zelando pelo conceito da organização.
zelar pelo conceito é importante porque, se você tem toda uma construção, vamos imaginar lá, 80 anos de empresa, sua empresa tem um conceito, ela foi construída, ela foi gestada, ela foi cuidada passo a passo, tal. O conceito dela pode desmoronar por um simples ato impensado de um funcionário, né? E se ela não se preocupa com isso, se ela não tem preocupação com isso, se a comunicação externa não está o tempo todo oferecendo esse conceito para a população, a imagem dela pode cair. E caindo a imagem, cai também a identidade, cai junto também a opinião pública. E, por fim, a comunicação externa é responsável também por fazer com que essas empresas demonstrem o quanto elas são responsáveis socialmente. Isso tem muito a ver com a articulação com os demais setores da sociedade, isso tem a ver com, agora há pouco a gente falou, da questão de você estar presente, né, e fazer com que as pessoas entendam qual que é o seu posicionamento, né, e você não vai se vitimizar nem se encolher nos momentos mais importantes. Antigamente, gente, ser responsável socialmente era um item que muitas vezes entrava só no papel, né? A gente falou disso em outra aula, mas hoje em dia não. Ser responsável socialmente é importante e tem que ser de fato mesmo. Ele tem que acontecer. A gente não pode deixar que as pessoas criem discursos sobre as nossas empresas. Nós, como comunicadores, criamos nosso discurso. Nós mostramos que somos responsáveis socialmente com projetos sociais, com ações concretas, com aquilo que oferece realmente um retorno para a sociedade onde a gente está inserido. Mas no âmbito geral, então, essa comunicação externa, gente, ela vai fazer com que a gente consiga ter um papel, na verdade, muito mais coerente e muito mais concreto para oferecer para a sociedade em geral, por público. Lembra lá fora, lembra agora há pouco que eu falei para vocês, né? O público que está recebendo a minha informação é um público externo que precisa ser um público interno, né? Ou seja, eu preciso conquistar esse público. E eu só vou conseguir conquistar esse público se eu tornar o meu discurso um discurso muito mais persuasivo. Em nome do que, gente? Em nome de vários princípios e valores que hoje são importantes para o consumidor e que nós não podemos desqualificar, gente, que é a questão da verdade. A verdade é fonte básica da credibilidade. A empresa precisa trabalhar com firmeza de propósito. A empresa precisa oferecer qualidade. A empresa precisa se adequar aos novos tempos. A empresa precisa oferecer confiança, credibilidade. A empresa precisa ser clara, ela precisa ter equilíbrio, ela precisa ter rapidez no seu trabalho, na sua oferta de produto e serviço. Precisa ser rápida para resolver os problemas do consumidor. Ela precisa oferecer um trabalho de uniformidade e coerência para esse consumidor. O tempo todo que esse consumidor, quantas vezes esse consumidor for até a empresa, ele vai ser atendido e vai receber o produto da mesma forma. Quer dizer, no fundo, tudo isso tem a ver, né? E tudo isso, gente, só é possível a partir da construção de um trabalho de comunicação estratégico a ponto de reunir 4 grandes áreas, que são 4 grandes profissões que trabalham efetivamente com a comunicação e que possuem ferramentas e possuem conceitos que conseguem dar conta de tudo isso que a gente falou até agora. Ou seja, a comunicação externa, para atingir todo esse patamar que foi apresentado para vocês, só vai conseguir fazer isso se ele realmente fizer um trabalho profissional. E esse trabalho profissional, ele só vai acontecer a partir dessas 4 profissões específicas, né? Um é o jornalismo, que vai trabalhar basicamente a informação. Então, a persuasão pela informação convincente. O marketing vai trabalhar o conceito da organização, a forma como essa organização vai ser vista na sociedade, a maneira como ela vai ser respeitada na sociedade. A publicidade e propaganda vai trabalhar a persuasão da argumentação mais sólida, uma argumentação mais racional, mais lógica. Tem uma questão emotiva também no meio, mas especialmente nós estamos muito mais preocupados na publicidade e propaganda com você persuadir o seu consumidor a adquirir um produto de qualidade, um produto que seja bom, que seja realmente responsivo com relação àquilo que você
ofereceu na sua imagem, né? Ou seja, é um trabalho de venda e promoção, mas especialmente também de persuasão, principalmente uma persuasão argumentativa. E as relações públicas que vai fazer o trabalho de relacionamento com os demais públicos. A gente viu agora há pouco, né? Eu falei para vocês agora há pouco que é importante que a comunicação externa faça essa relação com os públicos, demais setores da sociedade. Quem faz isso? Quem é especialista nisso é o Relações Públicas, né? Então a persuasão dele é pela identificação de valores entre as empresas e os públicos e vai tornando então esses valores simpáticos e favoráveis junto ao conceito da identidade empresarial. Gente, é muito clássico que a gente consiga ter uma boa comunicação estratégica reunindo essas 4 áreas, né? Todas as grandes empresas, empresas que hoje investem forte na comunicação organizacional, elas investem forte nessas 4 áreas: jornalismo, marketing, publicidade e propaganda e relações públicas. Ou seja, são as profissões que atuam na construção da imagem institucional. Jornalismo, publicidade, propaganda, marketing e relações públicas são as áreas que mais crescem hoje em dia no âmbito da construção da imagem institucional e são cada vez mais responsáveis, principalmente não só pela imagem externa das organizações, mas também, como a gente viu na aula passada, também são responsáveis pelo poder que essas organizações exercem na sociedade e nas relações em que elas estão inseridas. Uma empresa, para ter um bom posicionamento, um bom poder dentro do setor onde ela está inserida, precisa ter uma imagem institucional coerente, né? Precisa ter um trabalho discursivo, ideológico muito forte, muito bem organizado. E são essas áreas, o jornalismo, a publicidade e propaganda, o marketing, as relações públicas, que conseguem oferecer isso para as empresas. Nesse sentido, gente, a gente então entende a importância da comunicação externa. A comunicação externa, assim como a interna, são colunas atendidas pela comunicação organizacional, pela comunicação social dentro da empresa, e elas não podem ficar reféns de amadorismos ou da inexistência de profissionais que cuidem disso, né? Então hoje a gente não consegue entender uma empresa que consegue investir muito em determinados setores e não investir na área de comunicação com profissionais que sejam realmente capacitados e tenham habilidades para isso, ok? Tudo isso reflete onde, gente? Vou repetir para vocês. Tudo isso reflete na opinião pública, na formação da opinião pública, na soma das experiências que esse consumidor tem com a sua empresa. E especialmente, eu faço comunicação externa para fazer com que esse público externo volte para mim como público interno em pouco tempo, ok? E nós estamos falando aqui de um consumidor que hoje em dia está muito exigente, é um cara que é uma pessoa que sabe o que quer, ele consegue comparar bem, ele consegue ter uma boa comunicação. Nós precisamos estar muito mais nesse nível do que efetivamente há 10 anos, por exemplo. Beleza? Então essa é a aula sobre comunicação externa, a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, mas efetivamente o conceito está aí. Comunicação externa é essa comunicação que se faz com os públicos externos no sentido de trabalhar a imagem institucional junto à opinião pública. Beleza? Grande abraço para vocês. Até a próxima aula, gente. Valeu!